A partir de agora, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Olá, meus ouvintes, pessoal que acompanha o projeto e programa Dr. Vinícius Responde. Mais uma edição e agora, atendendo a pedidos, vamos falar sobre saúde física. Muito se fala sobre essa questão do emagrecimento, mas as pessoas acabam esquecendo o que significa o ganho de massa muscular e a importância disso no nosso organismo. Para ter saúde, não é importante você ter controlado ou muito diminuído a quantidade de gordura no nosso corpo, e sim o quanto que nós estamos em equilíbrio em relação a todas as composições orgânicas. Na verdade, muitos profissionais falam sobre essa questão de treinos, o que é melhor fazer, né? Se é usar artifícios mecânicos, eletroestimulação, atividades na água, atividades em solo, pilates, mas poucas pessoas estão preparadas de fato para poder falar sobre essa questão. Então, assim, no nosso corpo humano existem cerca de 600 músculos esqueléticos. Meus alunos de massoterapia e meus alunos de faculdade também sabem bem em relação a isso, espero que saibam, hein, pessoal? Tem esse nome por estarem ligados aos ossos por meio de estruturas fortes e resistentes, os tendões que asseguram essa ligação. Então, quando você estiver falando de dor, quando você estiver falando de flacidez, de frouxidão no organismo, de má postura, lembre sempre da massa muscular que você tem no organismo, como você está se alimentando, como você está se desenvolvendo e o quanto você tem feito para poder cuidar dessa composição. Nós temos outros músculos, que são os músculos viscerais ou lisos, que eles se encontram no interior do nosso corpo, eles funcionam para dar toda essa estabilidade à nossa situação de seres vitais. A contração dos nossos músculos, pessoal, é provocada por uma liberação de cálcio. Esse cálcio aí que todo mundo fala, que precisa repor, tal, mas esquece que precisa de vitamina D, que precisa de sol, que precisa de proteína, para que isso possa realmente acontecer. Não é ir lá e comprar o comprimidinho que vende lá na tarde ou que aparece na tela do seu computador. Para tudo isso, nós precisamos também de movimento. Nós estamos constantemente usando os nossos músculos, mesmo quando nós estamos sentados ou apenas para mantermos a nossa condição de em pé, sempre nós estamos. Mas devido à intensidade como utilizar, às vezes ele pode ficar desconfortável, adormecido. Por isso a prática regular de exercício físico é a melhor forma de conservar os músculos saudáveis. Sem o exercício, o músculo ele atrofia, ou seja, se eu tenho uma cozinheira que ela faz arroz, ela vai ter um tipo de braço. Se eu tenho uma cozinheira que faz massas e amassa com a sua mão, ela vai ter um outro tipo de braço. Ou seja, é o uso que vai dar o condicional para tudo isso. Mas eu preciso envolver a alimentação para que eu tenha também estes ganhos. Também a quantidade de sol e inclusive também a minha situação emocional. Esse programa está sendo desenvolvido por conta de uma pergunta da Jaqueline Almeida Fernandes, final do telefone 1430. E a Sueli, de Vargem Grande Paulista, ela pergunta as diferenças em relação a homens e mulheres. Ela disse que está fazendo um tratamento, ela chama de tratamento a atividade física que ela está fazendo em casa, gostei do termo. E ela fala que o marido dela está perdendo mais peso do que ela e eles estão fazendo o mesmo treino e eu quero acreditar em você, Jaqueline. Muito bem, querida. O que acontece é o seguinte, nós homens, nós temos mais massa muscular do que vocês, mulheres. Por isso, vocês têm uma composição mais arredondada, por ter mais massa gordurosa que dá beleza ao organismo. Sem dúvida,
as pessoas gordinhas têm de fato uma facilidade em não mostrar idade. As pessoas mais magras, elas parecem mesmo um pouco mais velhas, né? Então, tudo isso tem um contexto relacionado a essa questão da massa muscular. E uma mulher que tem mais massa muscular, ela vai ficar com um contexto, dependendo do quanto ela vai ter de massa muscular, mais masculinizado do que uma mulher que tem mais tecido gorduroso. Um homem com mais tecido gorduroso, ele vai parecer até um pouco uma mulher, né? Dentro desse contexto de formar mama, coxa, glúteo, né? E abdômen. Aí nós também temos que lembrar da testosterona, que em média a quantidade de testosterona nos homens é entre 7 ou 8 vezes superior do que nas mulheres. Embora essa produção diária desse hormônio seja 20 vezes superior nos homens e o consumo metabólico é igual ou superior em relação a essa questão. As mulheres são também mais sensíveis a este hormônio. A testosterona, ela é observada numa quantidade maior nos homens e por isso, então, nós vamos ter um maior aumento de massa muscular. Aí eu tenho uma pergunta do Kleber. Ele fala: Dr. Vinícius, como aumentar a quantidade de testosterona naturalmente, haja visto que a sua linhagem é a medicina natural? Tudo bem, Kleber, obrigado. Final do telefone 1415. A diminuição da testosterona, por exemplo, no homem, vai deixar ele mais efeminado, fraco, gordo e sexualmente pouco ativo. A diminuição da testosterona em homens e mulheres acontece depois dos 30 anos de idade, de uma maneira gradual. Muito mais rápida nos homens do que nas mulheres. E pode estar relacionada a depressão, diabetes, tensão, problemas cardíacos, até com baixos níveis hormonais em relação a toda essa questão. E aí vem a questão da irritabilidade, disfunção erétil, né? A gordura abdominal, baixo desejo sexual, tudo isso tem uma relação com a diminuição da testosterona. Aí eu quero falar também como psicanalista, antes da gente falar do recurso do alimento para aumentar a testosterona, que assim, existem implicações emocionais que elas vão estar totalmente ligadas a essa questão da testosterona, do ganho de massa muscular. Se a pessoa está depressiva, você acha que ela vai conseguir ter um bom nível de testosterona no organismo? Se ela está sem produzir, se ela está sem fazer atividade, você acha que o organismo ele não vai entender que é melhor ele dar atenção a outras coisas do que talvez a essa questão? É aí que começa a baixar. É a lei de causa e efeito. Quanto mais você precisa usar, mais você vai ter produção. Anota aí. Couve, aspargo, ovos, e pode comer sem medo os ovos, banana, melancia, ginseng, amêndoas, iogurte, laranja, tangerina, uva, salmão, peixes em geral, abacate, e coma abacate o quanto você quiser. Segundo o Dr. Lair Ribeiro, em relação aos ovos, em relação ao abacate, nós precisamos desta composição no organismo, santo remédio. Façam pesquisas, cuidado, as pessoas querem vender medicamentos. Um programa como esse, sem fins lucrativos, sem apoio cultural, talvez até dê para confiar, né? Mas nem tanto. Vá pesquisar, faça sua pesquisa também. Nós não estamos falando aqui do Papa, da recomendação da saúde, mas desconfie de tudo. Atum, romã,
maravilhoso antibiótico natural. As carnes. E aí então tem vontade de comer carne, essa coisa da questão da gordura. Segundo também recomendações deste grande médico que eu acompanho e indico para vocês, Dr. Lai Ribeiro, utilize sim da gordura, né? Dê preferência a não utilizar nada industrializado, inclusive óleo. Utilize a gordura sim animal. Essa pode trazer uma série de incidências em relação ao bom metabolismo do organismo. Bom, pessoal, então em relação a homens e mulheres, a mesma a composição de números de músculo, mas então nós temos músculos mais pesados nos homens e uma concentração menor de gordura também nos homens. Mas tudo isso vai variar muito mediante a hábitos relacionados à atividade física, ou seja, inicie agora o seu treino de massa muscular, aonde você vai ganhar mesmo realizando atividades simples em casa, como por exemplo, agachando, levantando, se levantando do sofá, subindo, pegando um quilo de qualquer alimento que você tenha em casa e vai trocando de uma mão para outra. Eu estou falando para quem quer começar. A massa muscular, ela também acelera o metabolismo. Pesquisas revelam que pessoas que têm maior índice de massa muscular têm um metabolismo mais rápido, ou seja, dão conta do que alimentam-se de uma forma mais rápida. Ou seja, quanto mais gordura, mais gordura. Um processo de emagrecimento, para ser bem-sucedido e benéfico, deve traduzir-se em perda de massa gorda. Contudo, mais bem conduzido que seja, traga a composição de um aumento da sua massa muscular para que você tenha um aceleramento dessa composição. E essas pessoas que estão com sobrepeso precisam tomar muito cuidado com os exercícios aeróbicos. Muita gente fala, vai correr. Já falei em outros programas sobre isso, né? Vai correr, vai andar de bicicleta. Cuidado, porque você está com sobrepeso, você vai danificar essas estruturas. Então, peça auxílio ao professor de educação física, ao fisioterapeuta, para que você possa, pelo menos uma consulta, para que você possa saber o que não fazer neste processo de emagrecimento. Agora, se você não tem condições para isso, o solo. Sabe que está com sobrepeso? E esse sobrepeso pode ser mínimo. Ele já tem uma derivação, a destruição das suas estruturas. Joelho, tornozelo, a gente fala de esporão calcâneo, a gente fala de artrose, de artrite, nessas composições que vão ser super utilizadas. É como se você tivesse com um aparelho ligado, você puxando algo que você não dá conta, porque quanto mais gordo você está, menos massa muscular você tem. E aí você vai lá e fala, não, agora eu vou perder, né? Agora eu vou começar a correr, agora eu vou fazer uma atividade, e aí então, sem uma orientação, e aí então você vai ter, além deste prejuízo, que pode vir sim com ganhos da perda da massa gordurosa, você pode ter uma destruição de osso, e aí essa composição para ser retomada de novo só com fisioterapia. Precisamos também lembrar que a diminuição do tecido muscular é uma das características do processo de envelhecimento e traduz-se na maior facilidade em ganhar peso e também na perda de energia ou do aumento da fadiga corporal. Ou seja, eu já trabalhei demais, eu já não tenho mais tanta vontade, eu já não saio mais como eu saía, e aí então pronto, acabou, né? Já é natural a perda da massa muscular com a idade, parando de fazer coisas, isso também vai se projetar. Pessoal, os alimentos ricos em amidos, importantes para repor as reservas de energia, por exemplo, glicose, como massas, cereais, tubérculos, batatas, ricos em minerais, legumes, hortaliças, frutas, são mais apropriados para você que vai iniciar essa prática de atividade física. Se o objetivo for ganhar massa muscular, deverá haver um reforço proteico, mas com peso. E aí então isso tudo conta dentro dessa questão do aumento da massa muscular e a diminuição do tecido gorduroso.
Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas se alimentam mal. E também elas podem fazer ou não atividade física. Vocês são superelétricas, né? Têm a energia suficiente, mas não conseguem formar massa muscular. E aí, coitadinho dos ossos, né? Pode perceber. Quanto mais magrinho, maior incidência aí de uma perda de massa óssea. E eu preciso do osso, né? Eu preciso do osso para que eu possa, o osso forte, para que eu possa ter uma ótima dentição, para eu ter menos problemas em relação à movimentação e articulações. É uma composição de gordura, massa muscular e tecido ósseo que precisa estar equilibrado, mas para isso eu preciso de mente quieta, coluna ereta, coração tranquilo, boa alimentação e atividade física. Aí eu tenho pergunta aqui da Silvana. Silvana, final do telefone 2129. Silvana pergunta o que é interessante ingerir durante a atividade física e depois da atividade física. Silvana, depende muito, né? Se essa pessoa está realmente designada a perder tecido gorduroso, é melhor que ela não ingira nada que contenha glicose durante a sua atividade física. Mas após a atividade física, eu recomendo, apesar de não fazer uso de grandes quantidades, mas sei que a maioria das pessoas utilizam, eu indicaria o leite, iogurte, tá? Um pedaço de queijo e aí talvez alguns cereais, amêndoas, por exemplo, para que a gente possa responder aqui de bate-pronto a sua pergunta e isso possa ser introduzido aí nos ouvintes do programa. Então, para a gente ir fechando, todas as atividades, seja essa, a defecação, vai trabalhar a musculatura, ponto. Levantar, sentar, caminhar, tudo isso vai ajudar a manutenção do tecido muscular, mas não o aumento dele, que é tão benéfico para toda a nossa composição de vida longínqua. Nós não morremos mais com 50 anos, nós morremos com 100. Então não dá para a gente ficar à mercê de não fazer o tratamento de aumento de massa muscular. Você pode fazer isso em casa, começando com pequenas quantidades de peso. Usar o peso, utilizar a musculatura para que eu tenha ganho de massa muscular. Não esqueça, subir escada, sair uma ou duas paradas num caminho para levar, por exemplo, um cachorro passear, ou então descer 2 pontos antes, lavar o carro à mão e não levar para lavagem automática, dedicar-se à jardinagem, né? Tudo isso ajuda, coisas que você não está fazendo. Muitos pacientes chegam aqui no consultório e falam: mas doutor Vinícius, eu já faço, eu já sou elétrico, eu já faço... Às vezes isso está fazendo você não ganhar massa muscular. Tem que ser atividades novas, que utilizam um pouco mais de sobrecarga, de peso, mas tudo isso se você não estiver com sobrepeso para forçar a sua estrutura óssea. Agora toma muito cuidado. Quando nós paramos de fazer musculação, já que eu estou indicando a musculação para vocês, ou qualquer atividade física exigente, em termos musculares, nós deixamos de estimular aquele músculo e, naturalmente, ele passa por um estado de menor gasto energético. Vai reduzir o tamanho, vai diminuir a tonicidade, vai relaxar. E aí, aquilo que conservou energia, porque está cheio de energia ali dentro, e ficando pequeno, fraco, flácido, ele não vai mais ter aquela função que eu estava falando. Quanto mais massa muscular, você pode comer mais. Por quê? Porque o teu metabolismo vai ficar acelerado. E aí o que acontece? Você já está acostumado a comer uma quantidade de alimento, mas você parou de ir lá fazer atividade física. O que vai acontecer? Você acha que você pode continuar comendo, mas o teu músculo ele não precisa mais daquela quantidade de alimento. Essas que a gente fala de uma superalimentação aí em relação a ganho de massa muscular. E você já se acostumou e parou de fazer, você vai engordar. Gente, para engordar, basta você ficar quietinho comendo. Para você ganhar massa muscular, não basta isso. Você precisa se alimentar melhor
escolher alimentos e fazer atividade física. Você vê como é mais difícil. Mas pode ter certeza, você não vai perder em nada com isso. Um grande abraço e mande perguntas para nós. 11 9 9363 9011.